Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Mundo da Criança, sempre em nome de Pimenta, Pimentinha, no Confiança Esmeralda. Olha, o programa Mundo da Criança chega para falar de um assunto muito interessante. Ao meu lado ele, Dr. Francisco Agostinho Júnior, que, aliás, hoje vem mais uma vez cheio de presentes. Aqui ao fundo você já pode observar os produtos da Cacau Foods. Tem a Dona Jura que é chocolate em pó solúvel, Dona Jura. Tem Dona Jura cereal, cereal crocante. Tem Dona Jura granulado colorido. Tem uma cesta, uma, duas, três cestas para você ligar no 34544000. Comece a ligar a partir de agora e você vai concorrer a esses 3 super kits, não é, doutor? Muito boa noite, uma alegria tê-lo aqui. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você que inicia com a gente o programa Mundo da Criança nesta noite de sexta-feira. Obrigado pela participação, obrigado pelo interesse. E nós estamos aqui para falar sobre as crianças. E é claro que o momento nos leva e quase que nos dá uma obrigatoriedade, né, Marcos, de falar alguma coisa sobre a influência do calor na vida das crianças, como nós devemos exercer uma proteção sobre as nossas crianças, desde os bebezinhos até a criança maior, porque realmente a temperatura está muito alta, né, Marcos? E as crianças acabam sofrendo com isso. Eu acho que o assunto do momento foi essa alta temperatura que nós tivemos durante essa semana e ainda nós estamos na primavera. Quer dizer, o prognóstico para verão, etc., é de um calor realmente muito forte, né, Marcos? Então nós temos que conversar um pouquinho para dar à família uma orientação de como melhor proteger as crianças nesse tempo tão quente. Acho que essa semana foi assim, bom dia, boa tarde, mas que calor, hein? Calor, né? Quer dizer, nós estávamos nos cumprimentando e o assunto realmente era sobre o calor. E isso, Marco, trouxe assim, no nosso trabalho, no dia a dia, muita dúvida a respeito de, olha, o que eu devo fazer, como eu devo agir. E uma das coisas assim, sempre para que a criança se mantenha bem, porque se ela estiver com calor, ela não dorme, não come, ela vai ficar com uma irritabilidade anormal. Isso tudo é uma razão de conversa entre a família e o pediatra. E é por isso que nós estamos aqui para falar alguma coisa sobre essa influência, os cuidados que nós devemos ter com os nossos filhos nessa época tão quente. Mas antes disso, Marcos, antes de nós iniciarmos, eu queria falar realmente sobre o nosso Cacau Foods. Mais uma vez a gente agradece muito a direção dessa empresa que é de Marília. E eu fiquei assustado, além do sabor delicioso, porque nós recebemos os presentes da Cacau Foods. E olha, Marcos, eu estava até olhando aqui, o Paulinho pode colocar, vejam quantos produtos. É uma variedade incrível, né? Incrível, de chocolate delicioso, coisa de Marília, que você pode encontrar aí nos supermercados. Você tem esses granulados aí de açúcar colorido e confetes crocantes, né? Tudo, confeitos crocantes. Não, muito interessante, um produto novo para a nossa cidade, pelo menos para o meu conhecimento novo, e realmente achei saboroso, interessante, muito bem embalado, e até a oportunidade de você dar um presente, né, Marcos? Bem interessante, de valor, que é do Cacau Foods. E até para a gente entender, por exemplo, tem um produto que esse Dona Jura aqui, essa cobertura aqui, né, o cacau. É mais forte que o choco. Como é que é isso? Qual que é a diferença de um para o outro? Ah, tá. A concentração de cacau, então. Ah, legal. Então. E detalhe, hein, doutor? Isso que nós comentamos a semana passada. A você que tem um filho aí que precisa mudar o sabor, porque não pode tomar leite, está aqui uma opção. Procure os produtos da Cacau Foods e realmente você pode aí ter uma oportunidade, uma opção, outra para colocar para o filhinho, para melhorar o sabor do alimento. Você sempre que tem uma alergia a leite, Marcos, acaba dizendo, poxa, mas fica difícil, a gente não pode pôr um chocolate e tal. Há alguns produtos, mas aí agora surge uma opção nova, Cacau Foods, coisa de Marília para nós, produto de Marília para nós. E aliás, quem quiser ganhar uma cesta, né, mano? É só ligar, 34544000, são 3 cestas que nós vamos sortear daqui a pouco, no final do programa. E você viu que não deu para quem quis. O pessoal ganhou a semana passada, já veio, já buscou, porque, é chocolate, delícia, né, chocolate, é uma delícia, né? Então, a direção da Cacau Foods, mais uma vez, nós agradecemos
gentileza das cestas, só para que a gente possa compartilhar com você, telespectador. Só está sentadinho aí no sofá, o telefone do lado, ligou para 3454-4000, o seu nome, o telefone e o seu Antônio anota toda esses números com muita delicadeza, presteza, e você está concorrendo a uma cesta maravilhosa aí para passar um final de semana um pouquinho mais adocicado, né? É verdade, é uma grande oportunidade. Não deixe de ligar, participe conosco. Claro, não vai exagerar também no chocolate, que calor, né? É muito calor e tal, mas... Com prudência... com moderação. Exatamente. Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém, não é? Mas vamos falar um pouquinho sobre o calor, né, Márcio? Que realmente a gente quer mencionar e a gente poderia contar com a tela tal, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre os cuidados com o calor. E é claro que nós estamos nos referindo às crianças, mas a gente aborda de uma maneira geral que você, que também é papai, ou até as avós, os vovôs, podem ter um aproveitamento. Porque quando nós falamos em calor, Marcos, em relação à criança, nós relacionamos isso muito à água, né? E a água que você passa a perder um pouco mais de água. E essa perda, ela se exagerada, se um pouco mais que o normal, você passa a ter até uma desidratação. E quem sofre mais com isso, quanto menor a criança, nós vamos ver, o risco de que isso aconteça é maior. Então, todo mundo está acostumado a ouvir falar sobre a desidratação, porque a criança apresentou muito vômito, porque a criança apresentou muito diarreia, mas nós também podemos, o bebezinho pode se desidratar por um outro tipo de desidratação, por transpiração excessiva. Isso é claro que tem a ver, Marcos, com a temperatura ambiente. Então nós estamos um calor muito quente, e aí dependendo de como é a sua casa, isso vai ficar assim um calor maior e consequentemente essa perda insensível de água, a perda de água através do suor, que é um processo normal e controlado, você acaba aumentando muito. Isso acontece muito, Marcos, o calor, temperatura ambiente, e uma casa, por exemplo, de madeira, né? Que tem um bebezinho, realmente você precisa tomar cuidado, porque o calor, ele aumenta muito. E aí, se você tem um recém-nascido, se você tem um bebezinho que é pequenininho, então as perdas insensíveis pela pele, até pela respiração um pouquinho, mas pela pele principalmente, aumenta muito. E aí você, perdendo muita água, o sangue fica um pouco mais concentrado, com mais sódio, e aí a gente chama de uma desidratação hipernatrêmica por excesso de sódio. Então a gente precisa da água. Então essa relação calor e água, ela é muito direta. E nós, enfim, nós vamos orientar que você precisa não esquecer que com o calor precisa oferecer um pouquinho mais de água para as crianças. E quando nós falamos nessa oferta, nós não estamos falando líquido, nós estamos falando água. Suco não é a mesma coisa? Não, a preferência é de água, porque a hora que você dá suco, você está dando líquido, água, claro, mais açúcar. É verdade. Certo? Rouba um pouquinho. E o açúcar realmente, se você exagerar um pouquinho, vai trazer alguns inconvenientes. O primeiro inconveniente da criança que bebe um excesso de líquido com açúcar, que pode ser o suco, mesmo o suco natural, né? Tem o açúcar da própria fruta, isso realmente acaba deixando a glicemia do sangue, a dosagem de açúcar no sangue alta e tem um efeito diminuindo o apetite da criança. É o suco natural, mas isso pode acontecer, você que tem lá uma geladeira aberta, que favorece a oportunidade da criança tomar o refrigerante, aí piora ainda mais, porque a quantidade de açúcar é alta, ou mesmo aquela mãe que gosta de dar um chá gelado para a criança, sabe? Isso também leva a você dar líquido. O que interessa para a gente é insistir na oferta de água. Você está oferecendo realmente água, porque o que ele está perdendo pela transpiração, pela pele, é água, certo? E aí você precisa oferecer uma maior quantidade de água. Então, por quê?
é interessante a distribuição de água no nosso organismo, Marcos, e aí, veja, uma imagem que você tem ali, olha, desde o feto, do bebê, do adulto, até o idoso, certo? Porcentagem de água no corpo. Interessante, certo? doutor. Quer dizer, o feto tem aí em torno de 90%, quase 100% de água. Certo? Muita água, ele está dentro da água. Ele é a água. Certo? Ele é a água. Quando você tem o bebezinho recém-nascido, olha, isso vai aí a 80% de água. E quando você é um adulto jovem, isso gira em torno de 70% de água. Agora, quando você está lá, igual aquele nosso amigo Binha, de muletinha, de banguelinha, com dificuldade, sabe? O Disney. Veja, aquela figura lembra muito alguns dos nossos amigos ali. Tem vários atletas lá na chácara que tem esse perfil. Naquele estado de situação, sabe? Mas jogam bola, né? Depois pegam a muleta e vão. Você lembra assim daquele... um rapaz, Renato, que ele tá a perna exatamente daquele jeito, sabe, travada, com a mão, com dificuldade agora. Nem para segurar a bengala. Então aí realmente aí a porcentagem de água já é bem menor. 50% só de água. Mas que interessante isso, né, doutor? Quer dizer que a gente vai envelhecendo e vai perdendo... Vai ficando mais seco. Naturalmente vai secando. Naturalmente vai secando, né? Então a gente pode dizer assim, naturalmente, depois de 50, está naturalmente seco. Naturalmente seco. Quer ver? Olha só que essa outra imagem ali, Marcos, quer ver? Olha, nossa, aquela curva lá em cima, olha, tá vendo? Veja, nós temos lá antes do nascimento lá próximo de 100%, olha, a seta pode acompanhar aqui, olha, aqui, ó. Então esse é o bebezinho, assim, o feto, né? Depois, quando você nasce, aí no nascimento, você chega a esse nível aqui, em torno de 80%. Olha como vai caindo, tá vendo, ó? Até chegar aqui próximos aí, 12, 15 anos, você já começa a ter quase próximo do adulto que cai mais. E é interessante uma coisa, olha, Marco, tá vendo? Olha, em termos de água, essa flecha tá me batendo, né, Marco? Mas olha, ó, o homem tem um pouquinho mais de água ainda na vida adulta do que a mulher. A mulher é mais seca que o homem. Então, né? A porcentagem de água na mulher ainda adulta é um pouco menor do que do homem. A gente é mais úmido. Nós somos mais úmidos do que as mulheres. E então você vê que realmente é interessante esse fato. Por isso é que nós precisamos olhar para as crianças, porque ela tem realmente muita água. Certo? E aí essa flechinha indica bem ao longo dos anos como a quantidade de água relacionada ao peso corporal vai diminuindo. Né? Então, olha só esse outro quadro interessante, Marcos, para você ver como é que isso funciona. Olha, a distribuição de água nos compartimentos do organismo segundo a idade. Né? Então, olha, você pega um prematuro lá de 1,5 kg, né? Ele tem uma superfície corpórea, olha, de 0,15%, a superfície, a área corporal dele é 0,15 de metro quadrado. Né? Se você pega um recém-nascido de 3 quilos, olha, ele tem 0,2. Aumentou um pouco. Mas faz aí, quer ver? Ó, 1,5 para 0,15 é 10% de superfície corpórea. O de recém-nascido tem um pouquinho menos, em torno de 60%, 70%. Né, de superfície corpórea. Por quê? Estou falando isso porque para explicar por que a criança é importante a água. Você vê como aumenta. Agora vai lá para o adulto, ó, um adulto de 70 quilos, ele tem 1,7. 1,7, se você considerar em termos de porcentagem, você vê 10% daria 7, 5%, 3,5%. Quer dizer, ele tem uma superfície corpórea, comparando com o adulto, com a criança, muito menor. Né? Então, a criança perde mais água. A criança perde mais. Não sei se eu estou sendo claro para o telespectador nessa explicação.
Eu estou preocupado com o tempo, nós precisamos ir para o intervalo rapidinho. Olha, então sim. E aí a gente volta com essa imagem para a gente falar mais sobre essa questão da distribuição da água a partir aí do Ainda bem que você está aqui para me cortar aqui, porque senão nós falamos 3 horas seguidas e aí nós somos repreendidos aí. A gente volta na sequência, até já.